Olá a todos, sejam bem-vindos ao Agora Está Certo. Eu sou a Ana Farinha. Eu sou David Cardoso. Hoje vamos falar sobre algo importante no mundo inteiro, o inglês. Para isso, temos uma convidada especial, professora Lucia Garcia, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Bem, professora, primeira pergunta. Qual acha a maior vantagem do inglês hoje em dia? Ok. Para já, o inglês é utilizado como uma língua franca, ou seja, é uma língua que é utilizada em muitas situações por pessoas que não falam a mesma língua nativa. Isto ao longo da vida tem acontecido, porque nem toda a gente sabe falar todas as línguas, obviamente. Então, e inglês é para isso. É basicamente isso. Se é mais difícil ou menos difícil de aprender, para mim eu acho que é mais fácil, claro, também, né? Naturalmente. Sim. Acha que os jovens portugueses estão bem preparados para comunicar em inglês no mundo profissional? Eu acho que é como tudo. Há alunos que falam espetacularmente bem, há outros que têm mais dificuldades. Agora, o que os jovens portugueses têm, que joga a favor deles e que nem sempre aproveitam, é o facto de nós termos inglês à disposição, por assim dizer. Porquê? Porque na televisão, muitos dos programas que vêm em inglês originalmente não são dobrados. Portanto, nós podemos ouvir as pessoas falar. E dos vários géneros de inglês que há, não é? Porque há vários inglês pelo mundo. Se quem prestar atenção consegue apanhar muita coisa. Quer seja vocabulário, quer seja intuação, sotaque e por aí fora. Não é? E isso parece que não é uma mais-valia. Porque aprender a ler, podes aprender o vocabulário, como escrever as palavras. Como dizê-las, não. E isso, a leitura é uma das coisas mais complicadas em inglês, que eu acho. Como pode o ensino do inglês em Portugal ser melhorado para preparar os alunos? Ok, isso é difícil, porque vai depender muito dos alunos, de quem vai aprender, porque cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Né? Por isso, é natural. E vocês também sabem isso, já tiveram vários professores, não foi só eu. Há professores que vocês gostam mais, gostam menos, porque gostam mais do estilo ou de um ou do outro. Ou porque um consegue focar mais naquelas áreas que vocês têm mais problemas e têm mais dificuldade, outros porque, pronto, não gostam tanto, porque se calhar eles trabalham mais numa área, um aspecto que vocês até nem têm muitas dificuldades. Isso há muita coisa que se pode fazer, para além das aulas, obviamente, e as dicas que os professores vão fazendo. Claro, hoje em dia, cada vez mais aplicações que dão para ajudar. Ouvir mesmo de televisão, ouvir na internet, vocês têm essa possibilidade também, que não tinham há 20 ou 30 anos, quando eu comecei a dar aulas. Podem ouvir muita coisa em inglês. E podem escolher aquilo que quiserem, não é? E podem ouvir coisas reais e aprenderem por aí. Agora, isso depois depende também de cada pessoa. Se as pessoas gostam e têm facilidade, é uma coisa. Claro, se têm dificuldade, é mais difícil. Aí, em princípio, precisam de alguém que os apoie. Quando se tem dificuldade em alguma coisa, é mais fácil com um professor, ou um explicador, ou pronto, nem que seja um amigo a ajudar. Ou, eventualmente, uma aplicação também pode fazer, em alguns casos, pode ajudar nisso. Nas aulas ou mesmo no dia-a-dia, quais é que são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Ok. Para os portugueses, porque depois a nossa língua-mãe influencia a língua que nós estamos a aprender, para os portugueses, a nível, por exemplo, a ler as palavras, leem, a palavra está em inglês e leem como se fosse português. Portanto, às vezes não dá para perceber muito bem. Outra coisa é quando, por exemplo, estão a falar ou a escrever, não põem artigos, por exemplo, à frente do nome da pessoa. Da Joana, Joana, Mary, Anne. Não temos os artigos antes, por exemplo. Conjugação de verbos é um bocadinho complicado, também. Tem aí muita confusão. E sabê-los, não é? Apesar que a conjugação em inglês é muito mais fácil que em português. Não é? Aí vocês têm que pôr o sujeito, que já não fazem porque em português não é preciso. Portanto, depende um bocadinho das pessoas e da língua que têm, da língua mãe. Mas os portugueses, quando conseguem começar a entrar no sistema, são muito bons a línguas, qualquer língua que seja. Eu já contatei, claro, com professores de línguas de outros países e os portugueses são muito bons. Parece que não, a nossa língua, o português, tem uma variedade de sons na língua, não é? Que nós conseguimos falar praticamente todas as línguas, até os sons que nós não usamos. Não é? Eu às vezes brinco com vocês por causa do TH, do da, né? Língua de lá fora, sopinha de massa, que toda a gente é capaz de fazer, mesmo não se fazendo parte do nosso abecedário. Nós não temos esse som na língua, mas conseguimos fazê-lo. Portanto, os portugueses é a questão mesmo. É preciso dar aquele clique. E às vezes aí é que é o problema, conseguir dar isso. Preciso de trabalho às vezes.
Então, e os que não são portugueses? E os que não são portugueses. É assim, eu como basicamente lido com portugueses, pronto, a dar aulas de português, já tive alunos estrangeiros poucos, os erros às vezes são diferentes. Por exemplo, um erro que eles dão muito, que às vezes dão, também, até mais com os portugueses, tentarem dar géneros aos objetos e às coisas assim, porque em inglês os objetos não têm género, é it. Não é? E apesar que nós em português damos género a tudo, não é? A mesa é feminino, noutra língua alemão é masculino, tá? No entanto, os portugueses não fazem muito essa tendência, a não ser que utilizem o pronome, mas não costumam fazer isso. Em algumas línguas fazem isso, por exemplo. Não é? Tentam dar um género a um objeto em inglês quando não é preciso. Não é? Nós não temos géneros para objetos. E como é que esses erros podem ser corrigidos? Olha, muitas maneiras. Claro que treino, não é? E aqui, uma maneira boa de aprender com os erros é falar o máximo possível com alguém que saiba um bocadinho mais de nós. Não é? Porque, claro, se falarmos com outra pessoa que dá o mesmo género de erros, nós não vamos perceber que estamos a dar erros. Não é? Mas aprender com alguém que saiba mais que nós e que nós aceitamos que eles nos corrijam. Não é? Porque às vezes já me aconteceu eu estar a corrigir e dizerem que não é assim. Quer dizer, eu sei um bocadinho mais que os alunos, não é? Mas já tem acontecido. A professora veio de um país inglês. Portanto, eu nasci no Canadá, não é? Eu vim do Canadá aos 12 anos, quase 13. Portanto, a minha infância, a primeira parte da infância foi lá. Depois cá, português, os meus pais são os dois portugueses, aqui da zona até, e eu aprendi português lá, já falava com os meus pais, quer dizer, eles falavam em português e eu respondia em inglês. Normal, dos imigrantes, não é? Que o país onde estava falava tudo em inglês. E depois eu já tinha também aulas de português no Canadá. Depois vim para cá, claro. Dentro do país, com toda a gente à minha volta, falar português é muito mais fácil. E aí o sotaque perdeu-se um bocado. Não é? Apesar de eu notar um bocadinho, mas já estou em Portugal há 30 anos. 40. Pronto, já vão saber a minha idade. Pronto, 40 anos. Por isso é natural que agora já perdi praticamente o sotaque, tirando uma outra palavra, que eu às vezes ainda noto. Mas é a melhor maneira. Mas falar. Por isso, aplicações até pode ser muito giro, mas é difícil porque nós não temos esse feedback. Não temos as pessoas a dizer, olha, não é assim que se diz, é assim. Olha, não é assim. Mas tu estás a dizer o quê? Nem, como eu digo às vezes, nem que se diz, hã? Quer dizer, se eu estou a dizer isso é porque eu disse qualquer coisa de mal. O que é que eu disse? Foram as palavras, foi a estatura, foi o sotaque, a intuação. Aí a pessoa já diz, o que é que tu queres dizer? Ai, quer dizer assim, assim, assim. Então, pronto. Portanto, isso é preciso o feedback. Que as aplicações ainda faltam um bocadinho. Alguns já dão depois para gravar a voz e depois consegues perceber se... Mas isso é já palavras, alguma coisa já feita. Por exemplo, ler uma frase que eles dão. Eu sei que há algumas aplicações que fazem isso. Conversa normal. Não sei se a inteligência artificial ainda chega a esse ponto. Não sei. Agora tocando um bocado na parte mais Erasmus. Sim. Viagens. Quanto tempo acha para uma pessoa que é portuguesa e nunca saiu do país para tentar melhorar o inglês fora do país? Então, tu estás a dizer para parar antes de sair ou depois? Não, lá dentro. Lá no, fora do país, no caso. Fora do país? Num país inglês? Acha que fala inglês ou a nossa não? experiência de Erasmus... Não, fala inglês. Acho que a nossa experiência de Erasmus vai nos ajudar. Ai, muito. É tempo suficiente. O tempo suficiente é sempre um bocado relativo, não é? Porque para uma pessoa pode bastar 15 dias, um mês, outra pessoa se calhar pode precisar de muito mais tempo, não é? Não te esqueçam que vocês vão fazer o estágio, não é? E o vosso inglês no trabalho, no local do estágio, vai se basear muito mais à volta da terminologia técnica e essas estruturas assim. E isso é possível que vocês vão conseguir apanhar muito mais facilmente, mais rapidamente, não é? Depois, no dia-a-dia, depende. Há pessoas que apanham muito mais facilmente, outros que apanham, pronto, demoram mais tempo. Isso é sempre um bocadinho relativo. Agora, a experiência é sempre boa. E se vocês tiverem lá pessoas, estagiários, ou mesmo outras pessoas a trabalharem, que não forem nativos de inglês, eles também vão dar erros. Não é? Portanto, não se preocupem com isso. Não pensem, ai meu Deus, vou dar erros e tal. Não, não, não. Toda a gente dá erros. Não é? E vocês vão ver que depois as pessoas também vão dar erros. Agora, o que vocês podem notar é eventualmente isso. Vocês dão erros num sentido e que os outros vão dar erros noutro sentido. Bem, muitas vezes por causa da nossa língua-mãe também. Não é? Portanto, isso toda a gente dá erros. Não é? Isso não é problemático. O principal é ser capaz de passar a ideia. Se, por exemplo, vocês estão num trabalho e estão a pedir para fazer um enquadramento específico, por exemplo, aqui deste bonsai. Ok. Se vocês conseguiram fazer, ótimo. Vocês perceberam o que eles queriam, era isso que eles queriam, perfeito.
Agora, se demoraram mais tempo ou menos tempo a fazer, ou se tiveram que perguntar mais que uma vez uma palavra, mas vocês conseguiram chegar lá. E isso é tudo. Não pensei que isto é assim de um momento para o outro, não é? Isto demora muito tempo, não é? Isto demora sempre algum tempo a fazer. E estando numa situação em que são obrigados a falar, porque ainda por cima vocês não vão estar com os vossos colegas no trabalho, é uma boa maneira de aprender. Aprendemos tanto, levamos cada pontapé. Eu aprendi cada coisa quando eu vim para cá, mesmo sabendo português. Coisas que eu dizia que eu não tinha noção que eram erro, porque tal coisa traduzia diretamente era tudo bem, e depois, tu disseste isso, mas o que é que eu disse? Olha, quer dizer isto, eu disse isso à setora, disseste? E nem vou dizer o que é que eu disse. E tu te chamaste disso? E eu, então não quer dizer isto? Não. Pá, não sabia. Porque os portugueses com quem eu lidava eram os meus pais, adultos, e outros que estavam na mesma situação que eu. Portanto, nem que nós dissessemos uma palavra que não fosse propriamente asneira, mas não fosse propriamente assim, muito simpática, nós não sabíamos, não tínhamos essa noção. Eu só vinha para Portugal de 2 em 2 anos. E estava basicamente com a minha família. Portanto, estão a ver? Essa noção de que estás a abrir a boca e estás a dizer asneira, não tinha. Isso foi cá. Quando de repente... E tive colegas que fartaram-se. Muita gente riu-se às minhas custas por causa disso. Por causa do sotaque, por causa das palavras que eu dizia isso assim. Isso é normal. Por isso, não se preocupem. Tentar. Quando olharem para vocês assim do lado, ok, eu disse qualquer coisa mal, desculpem, eu não sei, eu queria dizer uma coisa, não queria dizer. E depois vais ver. Mas isso passa bem. E vocês já vão com bastante mais idade, portanto, vocês já têm noção que há coisas que não se devem dizer e tal, mais que eu. Não esqueçam que tinha 12 anos. Era cachopita. 18, não é? 6 aninhos. Portanto, é assim, não é? Aquela ideia de... Pronto. Sim. Vamos pôr. Agora, para ajudar as pessoas que estão a ver, uma maneira de estudar, sozinho em casa. Em inglês. Ok. Sei que para muito, mas em regra geral. Não, sim, mas pronto. Há técnicas. Olha, o ler. Sei que não gosto, mas pronto, ler. Comecem com coisas muito simples, mais simples. Por exemplo, o caso dos alunos. Por exemplo, aqui na escola também temos, e na escola do C5 também havia, muitas vezes as bibliotecas têm livros adaptados. E quando eu digo livros, para começar, pode ser mesmo daqueles muito fininhos, coisinhas assim, mas podem-se fazer isso para leitura. Comecem com essas, têm de ir procurar palavras, procurem. Depois vão adiantando para livros um bocadinho mais complicados ou um bocadinho mais grossos. Uma maneira de fazer isso também é ler primeiro em português, okay? E depois leiam em inglês. Porque assim vocês já têm uma ideia daquilo que está a acontecer. E então, quando chegarem ao inglês, mesmo que não percebam as palavras todas, vocês já conseguem perceber mais ou menos, isto é a parte em que ele está assim, assim, assado, ok, e já conseguem perceber melhor. Fazer a mesma coisa com a televisão, ou com filmes ou vídeos. Um filme, por exemplo, ou uma série, um episódio de qualquer que vocês já se conheçam de cor em português. Okay? Tirem, se conseguem, tirem então as legendas e ponham só em inglês. Okay? E então tentem seguir o inglês. Uma vez que vocês já conhecem a história, já conhecem a estrutura e aquilo que estão a dizer, é mais fácil. Okay? Portanto, podem fazer isso. Isso é uma técnica também. Várias técnicas. Portanto, vocês podem começar por aí, por exemplo. E depois, sempre que apanharem uma possibilidade de falar em inglês. Obviamente, para a parte mesmo de, no momento, decidir o que dizer ou o que não dizer. Por exemplo, são algumas técnicas, além de gramáticas, há muitas gramáticas. Explicadas em português ou em inglês, têm soluções, por exemplo, para estruturas que querem ser mais perfeitos nesse sentido. E coisas assim desse género. E aplicações também. Aplicações mais para iniciação, talvez, e depois podem passar para coisas mais complicadas. Mas basicamente é isso. É aquilo que uma pessoa costuma dizer sempre e dar um bocadinho de tempo. Porque demora um bocadinho de tempo, não é de um dia para o outro, que se aprende uma língua estrangeira. Nesta resposta você falou sobre filmes e séries de ajudarem em inglês. Acha que alguns jogos também podem ajudar? É assim, eu como não tenho tanta experiência pessoalmente com jogos, não quer dizer que não possam aprender alguma coisa. Mas pode ser um bocadinho mais básico. Apesar que hoje em dia há jogos online, são jogados online, não é? Se vocês começarem a passar um bocadinho dos jogos para outras conversas, não é? Porque há jogos hoje em dia para tudo e mais alguma coisa, não é só chegar ali e matar as serpentes, ou pronto, coisa assim, não é? Tem que ter estratégias, já tem que combinar as coisas. Portanto, este género de conversas já pode ajudar bastante. Agora, claro, é como tudo. Se as pessoas com quem vocês estão a falar tiverem um bom nível de inglês, mesmo que não sejam nativos, é ótimo, vocês podem aprender.
Se forem pessoas que também, e toda a gente não erros, claro, mas se forem pessoas que têm um nível de inglês bastante baixo e dão mesmo muitos erros, às vezes pode ser um bocadinho de retrocesso. Não é? A ideia é sempre que possível, falar sempre com alguém que saiba um bocadinho mais que nós, ou que seja um bocadinho melhor que nós. Porque se for no nosso nível mais baixo, nós não vamos evoluir. Evoluir é sempre puxar um bocadinho para cima. Por isso, se tiverem um jogo a jogar com alguém que seja mesmo inglês, americano, canadiano, África do Sul, australiano e não sei quantos outros países, não é? Aí já é um bocadinho melhor. Também a pessoa pode não ser perfeita a falar, mas pelo menos a maneira que a pessoa fala é diferente, porque é uma nativa da língua e é um bocado diferente. Portanto, pode ajudar, sim, mas com atenção. Acha que os filmes e as séries são melhores para ajudar? Obviamente, se for como aqueles filmes que é alhos e bugalhos a toda hora e todo momento, também não. Convenhamos, não é? Também não precisa ser aquilo que é só toda a gente rica a falar com aquelas... Pronto. Mas pode ajudar. Pode ajudar. Que eu já tive vários alunos, ao longo dos 30 anos que dou aulas, não é? Que é bastante, que se nota mesmo. No início, quando começaram a aparecer as satélites cá em Portugal, as pessoas apanhavam as coisas de outros países sem legendas. E eu tive, na altura, lembro que foi a primeira vez que eu tive esse contacto enquanto professora, tive alunos que realmente falavam muito bem. Parecia mesmo que tinham estado no estrangeiro. Porque gostavam de ver determinadas séries inglesas, britânicas, algumas americanas, depois aí notava-se um bocadinho no sotaque, não é? Mas que falavam extremamente bem. Mas o vocabulário, a estrutura, o sotaque, a intuação, mesmo muito bem. Porquê? Porque não só viam, ouviam com atenção. Que é uma coisa que também é preciso fazer. Não é? Ouvir com atenção. Mas sim, pode ajudar. Especialmente se souberem selecionar, como eu digo, e não ser só, não quer dizer que não vejam, obviamente, mas não é só ver aquelas coisas mais tolinhas que é bom para quando a gente está cansado. Se é para aprender inglês, tem que ter um bocadinho de atenção aos programas ou filmes que vocês escolhem. Okay? E aí sim, pronto, mas pode ajudar. E ajuda. Quanto mais não seja o à vontade de falar. Também pode ajudar. Sendo professora, que dá aulas desde... Há 30 anos? Sim, 30 anos, a pessoas adultas e a crianças. Sim, basicamente. Acha que é mais fácil ensinar uma criança que ainda está em crescimento ou um adulto já... É assim, as crianças mais novas que alguma vez dei uma vez aulas ao 5º ano. Portanto, mesmo iniciação. Pronto, é um bocadinho diferente. A partir daí, é basicamente sempre terceiro ciclo ou secundário. Ou então adultos, que também dou aulas adultos praticamente também há quase 30 anos. Há diferenças. E a maior diferença entre vocês alunos que estão na idade da escolaridade obrigatória e os adultos é que os adultos começam a querer as aulas por muitas razões. Porque querem, porque precisam, por exemplo, por causa do trabalho, não é? Têm que acabar o 12º, por exemplo, agora é o 12º obrigatório, escolaridade obrigatória. Mas, por exemplo, têm que acabar o 12º obrigatoriamente se quiserem progredir na carreira, na empresa, ou se quiserem trocar de emprego e precisam ter o 12º. Mas também aqueles que querem experimentar, ou eu vou experimentar, ou querem para tudo e mais alguma coisa. Mas depois nem todos ficam. Ou seja, aqueles que ficam vão trabalhar. Aqueles que não querem, é aquele, vou experimentar. Vão-se embora e não chateiam, passa a expressão. E então quem fica realmente quer fazer e trabalha. Com mais ou menos dificuldades, não estou a falar nesse nível. Mas ficam com vontade. O problema é que vocês, quando estiverem na escolaridade obrigatória, não é? Vocês têm de estar cá. E nós sabemos que nem toda a gente gosta de inglês, nem é isso, não ponho isso em questão. Nem toda a gente gosta de inglês, pronto, estamos a falar de inglês, mas nem toda a gente gosta de estudar, nem toda a gente gosta de estar na escola e, se calhar, sinceramente, muitos alunos até conseguiriam, como é que é dizer, evoluir muito melhor se estivessem a trabalhar. E depois, daqui a uns anos mais tarde, voltarem. Eu ainda esta semana tive mais gente que foram meus alunos do terceiro ciclo, que chegaram aos 18 anos, não acabaram o secundário, foram trabalhar e agora, passado alguns anos, precisam de acabar o 12º ano. E então voltaram para ter aulas. E, então, tu aqui, o que é que se passa e tal? Aconteceu, pronto. Por muitas razões. Não estou a dizer, nem sempre é porque não querem, às vezes é porque não puderam e há muitas circunstâncias, não é? Muitas razões por deixar de estudar. Mas quando voltam com outra vontade. E também é um sinal de coragem. Sinal de voltar coragem. à escola aos tantos anos. E é assim, que já vos tenho dito, não é? E cada vez mais, especialmente, eu agora vou ser um bocadinho mais, mas especialmente as mulheres. Mulheres que estão a trabalhar, têm filhos pequenos, e uma
e eu tenho várias agora, mas uma que acabou há pouco tempo, tinha 4 filhos pequenos a trabalhar, a tirar o 12º ano e estava a começar num curso, já não lembro exatamente, pronto, um curso daqueles nos Politécnicos e tal, e que tinha de acabar o 12º até determinada altura para poder continuar. Fazer tudo ao mesmo tempo. Mulher de coragem. Relativamente nova, não tinha ainda 30 anos, se não estou em erro. Okay? Muitas circunstâncias. Epá, nós aí é com gosto que nós ajudamos e se for preciso estamos ali mais um bocado a fazer mais sessões. Pronto, porque é um trabalho com os adultos, um trabalho bastante individualizado. Mas isso acontece muito e cada vez mais pessoas que já foram meus alunos há alguns anos, que não quiseram saber muito, alguns, outros porque tiveram dificuldades e problemas na vida, há tudo. Mas a diferença principal é esse. Não quer dizer que os adultos sejam maravilhosos, não é? Não é essa a questão, é a mesma questão da vontade. Porque também tive adultos que voltam para tirar o 12º, que não tinham o 12º, e falam inglês muito bem, até que estiveram no estrangeiro, também já tive. Só que nunca concluíram o 12º ano e querem concluir o 12º ano. Portanto, não tem tanto a ver, é com a vontade. E depois, assim, se me perguntem, alguma vez algum deles arrependeu-se de não ter acabado o 12º ano? Todos. E todos dizem, a setora que tinha razão, a setora tinha razão, devia ter prestado atenção e tal e tal e tal. Mesmo alunos que eram razoáveis ou bons em inglês, porque isto não era só por causa do inglês. Não é? Mas acontece. Mas pronto, acontece, como eu digo, acontece. Por isso a diferença principal é essa. Não é porque uns sejam mais inteligentes ou menos inteligentes. Claro que como adultos eles têm outra visão que vocês não têm. Não é? E às vezes têm outras situações, mas a diferença é essa, é a questão da vontade. Sim, se toda a gente quiser, consegue. Sim, consegue. E como eu digo, nem toda a gente chega ao mesmo patamar, nem toda a gente vai conseguir falar inglês perfeitamente bem. O principal é vocês conseguirem passar a imagem que vocês, a informação, a mensagem que vocês querem. E a partir daí, ótimo. Depois, a partir daí, trabalham mais ou menos, até porque pode não interessar, não é? Saber falar também acerca do tempo, não é? A não ser que vocês depois... Mas podem precisar de outro género de vocabulário, outro género de estruturas. Mas, claro, no ensino nós temos de dar uma base geral a todos, que depois tenta-se ir mais para um lado ou para o outro lado, e vocês depois é que vão ter que ver isso. Vocês é que têm que ver, ok, a mim interessa mais esta área ou aquela área, este vocabulário. Por isso, no estágio vai ser ótimo, porque vocês vão aprender vocabulário que eu nunca poderia ensinar, por exemplo, porque eu não estou nesse meio. Eu sei as coisas muito gerais, muito básicas. Vocês agora aí é que vocês vão aprender aquelas palavras todas, aquelas que eu olho assim, o que é isto? A primeira vez que eu vi a palavra menu no computador, eu larguei-me a rir. Porque para mim menu é no restaurante. Não é? Ou cookie, que é bolacha. Pronto, é assim. Agora já sei o que são, mas na altura não sabia. Porque não era a minha área. Para terminar, acredita que o inglês irá continuar a reinar? Olha, não sei. É assim, a nível da história, vocês podem perguntar ao professor de história que sabe melhor que eu. A tal língua franca, não é? A língua que é falada em vários sítios, não é? Foi mudando. Portanto, nós aqui não é? Tivemos muita influência dos romanos, não é? Na altura o latim é que era a língua franca, não é? Nestes países todos do Império Romano era latim, não é? Que falavam. Depois, durante muitos anos, séculos, era o francês. Aliás, até há para aí, se calhar 100 anos, ou até menos, o francês é que era, não é? Ainda considerado uma língua fina, toda a gente fala francês, uma língua educada. Agora é o inglês. Há quem diga que se calhar daqui a alguns anos será um dos chineses, ou seja, mandaria um cantonês, simplesmente pelo facto de serem tantas pessoas, não é? E terem tanta influência, não é? Tantas coisas são feitas lá. Não, acredito que não será sempre o inglês. Para já é o inglês. O que vai ser daqui a uns 20, 30, 40 anos, talvez ainda seja, mas pode haver mudanças, sim, pode ser. Até pode ser outra língua qualquer que a gente nem sequer se lembra agora. Não é? Isso está sempre a mudar. Só o tempo dirá. Exatamente. Professora Lúcia, muito obrigado.